As instruções de Tyrell, pelo jeito, eram se algemar na cama, quebrar o dedo e escapar dela para simular que ele estava sendo mantido em cativeiro, queimar o papel depois de ler e sair correndo pela rua gritando para impedirem o ataque, exatamente como um herói faria. Quando a Dawn chega, já é tarde demais. Elliot convence Mr. Robert de que é inútil destruir o prédio já que todos os dados estão fragmentados em outras localidades. E isso não mudaria nada. Mr. Robert, muito hesitante, decide ajudar Elliot. Angela e Darlene discutem até perceberem a notícia dos atentados. Elliot salva todas as pessoas do prédio e sai do ambiente com um sentimento de satisfação. Quando está na rua, ele percebe que tem algo errado. Tem algo que ele não sabe. What was White Rose's real plan? Does she know something I don't? Does everybody know something I don't? O grande plot twist é que White Rose estava pouco se lixando para os dados da E-Corp. As intenções iniciais do hack só eram para ele iniciar uma crise global temporária, que no acordo que ele fez com Philip Price, Philip forçaria a administração da ONU a votar a favor dele para conseguir anexar o Congo à província da China. Price se aproveitaria do hack implementando a moeda virtual E-Coin, sem sequer se perguntar o motivo de White Rose querer o Congo. O problema começa na verdade há anos atrás, porque foi White Rose que nomeou Philip Price como CEO da E-Corp para que cuidasse da planta da Washington Township, que é onde o LHC foi criado. Agora me acompanhe. Na criação desse grande experimento, uma dezena de funcionários pegaram câncer, incluindo a mãe de Angela e o pai de Elliot. Como Price gerenciava a instalação, foi assim que ele conheceu e engravidou Emily Moss. 20 e poucos anos depois, ele investe em uma empresa de tecnologia que está falindo, ao descobrir que a filha que ele nunca teve contato trabalha lá. Além disso, ele decide trazê-la para a E-Corp, fazendo com que ela comece a trabalhar diretamente para ele, o que já é muito estranho quando não se tem conhecimento da paternidade dele. Mas o ponto é, com as conexões que ela tem, foi o mesmo que trazer uma raposa para o galinheiro. Price, como pai orgulhoso, deixa Angela fazer absolutamente o que ela quiser, inclusive ser enxerida quando começa a investigar a instalação que matou sua mãe. Isso acontece em 2 períodos, na primeira temporada e na segunda. O problema é que ela chega perto demais. Price já havia prometido a White Rose na cena pós-créditos da primeira temporada que lidaria com os envolvidos no hack e qualquer um que tentasse investigar a instalação. Porém, ele não impede Angela, aliás, ele ajuda. O que faz com que White Rose tenha que intervir de sua própria forma, manipulando-a. O que acontece aqui é que era dever de Price manipular a Angela, só que ela acaba manipulando ele. Então White Rose se acha no direito de dar uma lição em Price, e esse atentado é justamente sobre isso, como ele deixa claro no meu episódio favorito, o episódio 7. Agora pense no passado, a Allsafe pega a E-Corp como cliente por causa de Price. Na verdade, por causa de Angela, No Halloween de 2014, um pouco depois dessa época, a Angela arranja um emprego para Elliot na Allsafe. E é aí onde o plano dele se forma. Ele cria a F-Society e começa a ideia de revolução baseada no massacre da burguesia. Tudo que White Rose fez, na verdade, o tempo todo, foi se aproveitar do erro dos outros. E é exatamente isso que o Price diz para Mr. Robert no episódio 9, dizendo que ele não entende, que ele é um lobo solitário e que não é um líder. Mr. Robert não é o arquiteto disso como ele achava. A revolução é uma consequência das ações de uma dezena de pessoas, não só de Elliot. E é isso que faz a revolução em si ser parte do sistema. Porque, como o próprio Price diz, escândalos financeiros como esse só acontecem porque homens como ele permitem. O episódio 7 é o meu favorito porque, em um grande choque, Mr. Robert percebe que ele foi só uma peça do mesmo sistema que ele quer destruir. A revolução foi financiada pela elite. Ela só aconteceu porque White Rose sabia, através da Dark Army, que ele iria se beneficiar disso. Literally nothing can stop these shindigs. Not thousands dead across the country. Not a lifeless mistress in a guest bathroom. Face it, no matter how hard you try, that's always the end result. Essa ideia de que esse é sempre o resultado final é onde eu quero chegar quando eu falo que o sistema, a mão invisível, nunca será de fato derrotada. A ideia de que não importa o que você faça, politicamente falando, sempre vai ter alguém que vai se aproveitar disso. É uma ideia ambiciosa que reparte com a nossa realidade. O que nos diz sobre movimentos como Anonymous, por exemplo?
Nós sabemos que eles pregam a liberdade de expressão e a verdade por trás dos governos e corporações, mas será que enquanto eles fazem isso não existe alguém em alguma parte do mundo se beneficiando disso politicamente? Será que por isso, apesar do estardalhaço de informações governamentais que a Wikileaks e Edward Snowden divulgaram com o passar dos anos, nenhuma mudança significativa em seus próprios países foi feita? Será que até mesmo aqueles que têm supostamente liberdade governamental, supostamente livres do sistema, estão fadados a serem meras marionetes, meros fantoches midiáticos? O que é realmente real nesse mundo? A verdade é que quase nada é real. É tudo um grande borrão. Novamente, esse é o meu episódio favorito porque ele foca em todos os personagens tendo que lidar com a realidade que eles não gostam. Elliot, após descobrir que não viu o panorama todo, vai até Krista e não consegue nem manter o controle de sua própria identidade. Angela, que permanece em uma grande ilusão porque é doloroso demais observar a realidade que ela ajudou a criar. Mr. Robot percebendo que sua própria existência é irrelevante, já que ele só existe para ajudar o Elliot a lidar com a morte de seu pai, se vingando da empresa que o matou, do sistema que ele passou a vida inteira odiando, e nem isso ele foi capaz. Tyrell descobrindo que todo o plano foi em vão, e o pior, a que custo? Trenton e Mobley percebendo que vão ser mortos e culpados como bodes expiatórios, simplesmente por causa de suas etnias. E Dawn percebendo no fim do episódio que White Rose vai sair impune, e não tem nada que ela possa fazer a respeito. Então, o que aprendemos? Que mesmo quando se trata da realidade, há uma série de alterações, uma série de ilusões. First rule in this world, baby, don't pay attention to anything you see in the news.